Fique agora com o Bom Dia Rural, o programa de quem planta e produz. Oferecimento Cressol. Bom dia para você de casa, seja bem-vindo à nossa programação aqui na Rede Massa. O Bom Dia Rural está começando. Aqui é Indianara Paz e agora te trago todas as notícias que foram destaques nesta semana. Símbolo de uma época, a antiga venda da família Nese ganha nova vida em Francisco Beltrão. Clube da Bezerra promove encontros sobre práticas na criação de bezerras. E ainda a União Europeia anuncia a proibição da compra de carne do Brasil. E medida pode gerar impacto bilionário no agro. E também teremos uma receita de risoto de abobrinha. Pegue o seu café que o programa Bom Dia Rural só está começando. Iniciamos o programa Bom Dia Rural mostrando um evento técnico realizado nesta semana em parceria com a Cressol, que trouxe orientações técnicas para os participantes do Clube da Bezerra. A repórter Moniques Foggia traz mais informações agora. O encontro aconteceu no auditório da Cressol Tradição, cooperativa de crédito, que é parceira do programa. Durante a atividade, as crianças e famílias que participam do projeto na edição deste ano receberam orientações sobre boas práticas na criação de bezerras. O projeto Clube da Bezerra é uma iniciativa da Prefeitura Municipal de Francisco Beltrão que fortalece a sucessão no meio rural e, além disso, desperta o amor pela atividade leiteira. A bezerra é a futura vaca da propriedade. Então os pais já sabem como fazer essa criação e agora a gente passa a fazer essa transferência de informação para as crianças. Então é todo um preparo desde o nascimento até ela virar vaca. E nessa noite a gente vai passar as informações e entregar um material onde vai fazer com que elas consigam medir o desenvolvimento dessa bezerra até os 12 meses. O assessor de crédito agro da Cressol Tradição, Maicon José Polita, destacou a importância do incentivo às novas gerações no campo e o fortalecimento da atividade leiteira na região. O que eu vejo que é tão importante aqui nesse projeto? Tanto a sucessão familiar, né? A gente está incentivando as crianças, como que é a lida lá no campo, para incentivar que eles fiquem lá, que eles prosperem as atividades que os pais deles atuam há tanto tempo. Olhando também para produtores de leite, que são as crianças que estão aqui hoje, aqui na nossa região nós temos uma bacia muito grande, né, de leite, então movimenta muito aqui tanto o agro, tanto com o comércio local, né, porque todo o volume que gira lá no interior acaba sendo que os produtores acabam movimentando aqui no comércio, né, então é muito importante aqui esse movimento, esse programa aqui para o nosso município e para a nossa região. Depois de receberem as orientações técnicas, as crianças do projeto aplicam cada método aprendido diretamente nas propriedades rurais, junto com seus pais. A gestão pública, a administração municipal está dando mais esse aporte, esse suporte para que a criança pegue gosto ao setor, saiba a importância da atividade leiteira para a família e ela realmente faça então a sucessão familiar, que é o grande foco do projeto do Clube da Bezerra. Olha só que crianças lindas! Acredito que foi um encontro de muita troca de conhecimento e informação. E a União Europeia anunciou a proibição da compra de carne do Brasil. O jornalista Luiz Carlos Baggio traz mais detalhes sobre os impactos que isso pode causar para o agro brasileiro. Muito bom dia, você que nos acompanha. O Brasil pode ter um prejuízo de 2 bilhões de dólares por ano caso se concretize uma ameaça da União Europeia de restringir a carne brasileira. Os europeus decidiram retirar o Brasil da lista de países autorizados a exportar carnes e produtos de origem animal ao bloco a partir de setembro. A decisão acendeu um alerta em setores estratégicos do agronegócio brasileiro, especialmente nas cadeias de carne bovina, aves e suínos. A União Europeia é um dos principais mercados para a carne que o Brasil exporta. Em 2025, a venda totalizou 368 mil toneladas de carne, gerando uma receita de 1 bilhão e 800 milhões de dólares. A carne bovina é o item principal
mas o frango também aparece em destaque nessa pauta de exportação. A medida está relacionada a regras sanitárias europeias sobre o uso de antimicrobianos na produção animal. Segundo autoridades europeias, o Brasil não apresentou garantias suficientes de que determinadas substâncias proibidas pelo bloco não são utilizadas ao longo do ciclo produtivo dos animais destinados à exportação. As novas regras passarão a valer em setembro, mais precisamente dia 3 de setembro, e até lá, o governo brasileiro e entidades do setor privado tentam demonstrar conformidade técnica para evitar a interrupção das exportações. O Ministério da Agricultura iniciou negociações técnicas para tentar reverter a decisão antes da entrada em vigor das restrições. A Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carne, ABIEC, afirmou que o Brasil segue habilitado a exportar carne bovina ao mercado europeu até setembro e que trabalha junto ao governo brasileiro na construção de protocolos para atender às novas exigências sanitárias dos países europeus. A decisão dos europeus cria incerteza e preocupações para o agro brasileiro. Se a restrição for mantida, terá um forte impacto sobre toda a cadeia produtiva e vai afetar especialmente o estado do Paraná, que é um dos grandes produtores de proteína voltadas para a exportação. Obrigado, amigos. Voltamos no próximo programa. Muito obrigada pelas informações, Baggio. E para você que nos acompanha aqui pela Rede Massa, saiba que você também pode assistir a nossa programação e ficar muito bem informado pelas nossas redes sociais que estão aparecendo aqui na tela. Siga a gente e acompanhe todos os detalhes. Bom Dia Rural volta já! Na vida, nem tudo acontece sozinho. Quando a gente coopera, tudo flui melhor. Cada pequena decisão faz valer a pena. O dinheiro circula e todos crescem. E isso muda tudo. É assim que o cooperativismo acontece. E a vida também. Cressol, onde a vida coopera e tudo começa por você. A energia solar já representa mais de 20% da matriz energética brasileira. É a maneira mais desburocratizada e econômica de gerar sua própria energia. E é por isso que tem muita gente instalando. E você, no momento em que for fazer o seu projeto, precisa escolher uma empresa confiável. E a Solprime cuida de todo o projeto para você, desde o projeto elétrico, passando pela instalação e depois a assistência técnica. Então, não fique de fora dessa. Solicite agora mesmo o seu orçamento e comece a economizar já. O alumínio não é apenas um material, é a escolha de um estilo. Os perfis de alumínio da Vitralsul transformam projetos em verdadeiras obras de arte. Adaptável a qualquer design, o alumínio oferece liberdade para arquitetos inovarem e criarem espaços que inspiram. Elegante, leve, resistente e infinitamente versátil. Vitralsul, distribuindo qualidade. Olá, sou Closimar Nava, agente Omni para Francisco Beltrão e região há 20 anos. E nesse tempo todo, ajudamos você a realizar o seu sonho de ter o seu carro, moto ou caminhão. Sempre com muita transparência, credibilidade e confiança. Se você está pensando em comprar ou trocar o seu veículo, nós temos as melhores soluções e alternativas para você. Com prazos que vão em até 48 vezes e detalhe, a primeira parcela com até 60 dias. Temos também o refinanciamento da Omni, que permite a você reorganizar suas finanças, fazer investimentos sem se desfazer do seu veículo. E se você, motorista,
Quer realizar o seu sonho de ter o seu primeiro caminhão? A Omni oportuniza isso para você. Nós somos uma das únicas financeiras do Brasil que faz esse tipo de operação. A nossa operação é rápida e fácil. Você escolhe o veículo, encaminha seus documentos e em poucos minutos a sua operação poderá ser aprovada. Na Omni, nós temos um atendimento personalizado, taxas competitivas e o compromisso com a sua satisfação. Consulte um dos nossos analistas e faça uma simulação. Omni Financeira, crédito seguro, soluções para você e uma parceria que transforma sonhos em realidade. Não foram só máquinas, não foi só tecnologia, não foram só números, foram mãos, corações e sonhos. A Coasul de hoje nasceu da força das pessoas, com paixão pelo cooperativismo, pelo amor à terra e fé no futuro. A mesma vontade, lá do começo, ainda nos impulsiona. Evoluir com cooperados, colaboradores e com as comunidades onde atuamos. Coasul, uma força que nos inspira a caminhar juntos. Estamos de volta com o Bom Dia Rural e com esse clima mais ameno, friozinho, nada melhor que ter uma comida quentinha. Hoje você vai aprender uma receita de risoto de abobrinha. Sejam bem-vindos em mais um Em Casa com Flaviana. Hoje nós vamos preparar um delicioso risoto. O risoto, para quem não sabe, é um prato tipicamente italiano, muito simples, mas com certo ar de sofisticação. Os ingredientes que nós vamos usar para preparar esse risoto são abobrinha italiana, queijo gorgonzola e limão siciliano. Eu tenho certeza que essa receita vai surpreender o seu paladar e agradar as pessoas que você gosta. Então, vem comigo? Uma dica que eu acho muito importante você seguir na sua casa é deixar todos os ingredientes separados na hora de preparar, tanto um bolo como o seu almoço, como o jantar. Então aqui eu já deixei tudo separado e pesado. Nós vamos usar 80 gramas de arroz arbóreo. Eu vou preparar uma porção para 2 pessoas. Então 80 gramas de arroz arbóreo, meia cebola picada, um dente de alho, uma abobrinha picada e sem sementes. A gente vai usar a abobrinha italiana. E aí agora a gente já vai para a parte da finalização, que eu vou usar o queijo gorgonzola, a manteiga, salsinha e o limão, tá? O vinho eu vou usar ele para soltar o amido do milho para dar a cremosidade para o nosso arroz, tá? E para temperar nós vamos usar sal e pimenta, só isso. Então agora vamos para as panelas. Eu já refoguei o alho e a cebola e agora eu vou acrescentar o arroz arbóreo. Nós vamos mexer bem para a gordura incorporar nos grãozinhos, tá? Aqui eu tenho um caldo de legumes que eu vou usar para o cozimento desse arroz. E simultaneamente eu vou aqui em outra frigideira, eu vou fazer a preparação da abobrinha, tá? Então nós vamos colocar a cebola e o alho. E vamos deixar dourar. Depois que o nosso refogado já estiver pronto de cebola e alho, eu vou acrescentar a abobrinha. Vou colocar um pouquinho de sal e de pimenta e vou refogar ela, tá? Eu vou refogar ela, por quê? Porque eu vou trabalhar com os ingredientes separados, para ficar mais saboroso e para incorporar e a abobrinha ainda ficar crocante no nosso risoto. Então, um pouquinho de sal e uma pimentinha. Como vocês podem ver, o nosso grãozinho já está bem envolto na gordura e ele já está começando a cozinhar. Então agora eu vou colocar o vinho para soltar o amido. Agora nós vamos deixar evaporar bem esse vinho para ele ficar cremoso. Ó, vocês podem perceber que o amido já está soltando do nosso grão de arroz. Ó, perceba ó, aqui a cremosidade já.
E agora nós vamos começar a entrar com o caldo de legumes. O caldo de legumes tem que ser quente também para o nosso risoto não perder temperatura, tá? A minha dica é deixar sempre um dedinho de caldo em cima do arroz, que aí ele vai cozinhando uniforme e a gente vai conseguindo apurar o ponto dele. Como a quantidade de arroz não é muito grande, ele não vai demorar muito. Não precisa mexer o tempo todo, tá? Mexer é mais quando já estiver no processo de finalização do arroz. O nosso arroz já está bem cremoso, está praticamente cozido. Agora eu vou acrescentar a abobrinha que eu já refoguei. Está bem saborosa porque ela foi temperada com sal e pimenta. E assim que aumentar a temperatura, nós vamos acrescentar o queijo, tá? Agora ele vai perder um pouquinho de temperatura porque a gente acrescentou a abobrinha. Estou acrescentando o queijo gorgonzola, que o nosso prato já está finalizando. Percebam que ele já está bem cremoso. É só incorporar o queijo. Nós vamos colocar uma colherinha de manteiga para dar cremosidade no risoto. E agora o nosso limão siciliano. Mexer bem ele para incorporar todos os ingredientes e para dar cremosidade. E o nosso risoto está pronto. Olha que cor bonita que fica e olha a textura dele, bem cremoso. A minha dica para você que gosta de risoto. Risoto é um prato que você espera ele, não é o risoto que te espera, tá? Então você tem que estar na mesa e o risoto tem que ser servido para você saborear. Muito obrigada pela dica, Flávia. Viu só, gente, que fácil essa receita? Inclusive, se você fizer, marca a gente nas redes sociais. Depois do intervalo, você vai ver. Vamos conhecer uma antiga venda em Francisco Beltrão que agora é patrimônio histórico. Na vida, nem tudo acontece sozinho. Quando a gente coopera, tudo flui melhor. Cada pequena decisão faz valer a pena. O dinheiro circula e todos crescem. E isso muda tudo. É assim que o cooperativismo acontece. E a vida também. Cressol, onde a vida coopera e tudo começa por você. Não foram só máquinas, não foi só tecnologia, não foram só números, foram mãos, corações e sonhos. A Coasul de hoje nasceu da força das pessoas, com paixão pelo cooperativismo, pelo amor à terra e fé no futuro. A mesma vontade, lá do começo, ainda nos impulsiona. Evoluir com cooperados, colaboradores e com as comunidades onde atuamos. Coasul, uma força que nos inspira a caminhar juntos. Consegue imaginar uma abertura sem baguetes ou borrachas? Leve em seu design leveza e sofisticação. Os perfis são slim e o fechamento por cremonas. Aqui você encontra beleza, segurança e modernidade. A linha Colato 3.2 utiliza vidros colados com fita VHB. Vitralsul, distribuindo qualidade. Olá, sou Closimar Nava, agente Omni para Francisco Beltrão e região há 20 anos. E nesse tempo todo, ajudamos você a realizar o seu sonho de ter o seu carro, moto ou caminhão. Sempre com muita transparência, credibilidade e confiança. Se você está pensando em comprar ou trocar o seu veículo, nós temos as melhores soluções e alternativas para você. Com prazos que vão em até 48 vezes e detalhe, a primeira parcela com até 60 dias. Temos também o refinanciamento da Omni, que permite a você reorganizar suas finanças, fazer investimentos sem se desfazer do seu veículo. E se você, motorista, quer realizar o seu sonho de ter o seu primeiro caminhão, a Omni oportuniza isso para você.
Nós somos uma das únicas financeiras do Brasil que faz esse tipo de operação. A nossa operação é rápida e fácil. Você escolhe o veículo, encaminha seus documentos e em poucos minutos a sua operação poderá ser aprovada. Na Omni, nós temos um atendimento personalizado, taxas competitivas e o compromisso com a sua satisfação. Consulte um dos nossos analistas e faça uma simulação. Omni Financeira, crédito seguro, soluções para você e uma parceria que transforma sonhos em realidade. Estamos de volta com o Bom Dia Rural. E agora nós vamos conhecer uma antiga venda de secos e molhados que se transformou em um espaço de visitação em Francisco Beltrão. A reportagem é de Leandro Serzeniaski. Esse é um daqueles lugares que só de passar a gente já tem vontade de morar. A Seção Jacaré é uma vila tranquila na área rural de Francisco Beltrão, colonizada por migrantes italianos. Tem o pavilhão típico, a igreja de madeira, que é um patrimônio histórico do município, e um senso de comunidade que não se encontra em qualquer lugar. E como toda a comunidade tradicional, a Seção Jacaré também tinha uma bodega bastante conhecida que foi instalada aqui nos anos 50 ainda pelo Hugo Nese junto com alguns parentes. O seu Hugo faleceu faz mais de 30 anos, depois a esposa dele continuou tocando o negócio e há 10 anos a família fechou o empreendimento. Mas o espaço continua preservado e agora vai ser aberto à visitação e se transformar também no Museu Municipal. Vem comigo conhecer um pouco mais da bodega da Seção Jacaré. Bom, não tem como a gente começar se não for de outra forma, né? Marisa, primeiramente, eu acho que vai vir uma tubaína, né? Ah, vamos lá. Pra gente começar a nossa prosa aqui hoje. Isso aí. Vamos lá. A Marisa, ela é filha da dona Terezinha e do seu Hugo, e ela que está ajudando a tocar todo esse projeto agora de construir aqui um museu. Eu queria que você falasse um pouco, Marisa, porque a sensação que eu tenho quando entra aqui é daquilo que não tem, né? A bodega é um espaço que tem tudo que você imaginar, tem de produto aqui, né? E antigamente era assim, era o centro comercial, né, das comunidades. Era o centro comercial da comunidade do Jacaré, que era já foi uma comunidade centralizada e continua sendo. As comunidades círculos vizinhas faziam compra neste estabelecimento que era mantido pela família do meu pai e depois, posteriormente, só pelo meu pai e minha mãe. É interessante observar o quanto de preservação que tem aqui ainda, né? Eu acho que é o capricho da família de ter o cuidado de guardar, né? Tudo, deixar bem preservado, bem cuidado. Eu achei interessante aquilo lá atrás. O que é essa? Me explica aí. Então, aqui nós temos formas de sapato, que eram utilizadas antigamente para confecções de calçados. Ela tinha diferentes tamanhos, nós mantivemos aqui ainda três moldes, né? E de tamanhos que eram confeccionados de acordo com o pé. No início das formas de sapato, elas mantinham sempre o mesmo pé e elas se adaptavam de acordo com o seu uso. Por isso que vocês observam aqui que todas as três são de pé esquerdo, né? Se fôssemos olhar hoje, mas é porque na época era assim, era adaptada de acordo com o formato do pé. Então fazia de uma única forma, não havia pé direito e pé esquerdo no início das confecções. Depois, com o avanço tecnológico, é que surgiu o pé direito e o pé esquerdo. E também o tamanho, né? Às vezes ficava meio apertado, meio largo. Tinha para criança e para adulto, daí assim, ia se adaptando e usando conforme tinha o calçado confeccionado. Mudou tudo, né? Muita coisa mudou. Viu? Isso aqui também é uma coisa que hoje é raro de achar, né? Mas vocês têm aqui para caso alguém queira comprar. Não, para vender não, mas nós temos para ficar para as pessoas conhecerem. Isso aqui então são rebolo, utilizado para afiação. Era muito utilizado para afiar foice, enxada, os equipamentos agrícolas da época, né? E também as facas, na época de carneação, de porco, de gado, afiava-se pelos rebolos.
era feito um processo com eixo, né, que girava com uma manivela e ficava uma água sempre embaixo, que a pedra tem que estar úmida para afiar os instrumentos. Garantir o fio da foice, da enxada. Exatamente. E diferentes tamanhos também, né? Tinha vários números e os vários números determinava o tamanho de cada reboco. Ah, entendi, que legal. Depois que acertava tudo, passava na maquininha? Passava na maquininha, somava. Muitas vezes ia para o caderninho, né? Era hábito muito comum as pessoas acertarem quando tinham dinheiro. Então ficava anotado, daí passavam e faziam um acerto. Ou no caderninho ou no gancho. Que legal. E por que vocês... Não sei, Marisa. Por que vocês resolveram resgatar, manter tudo isso, né? Eu acho que está muito ligado também a história da família, né? Exatamente. A gente preserva muito pela união da nossa família. Tanto que o pai faleceu há 31 anos e a gente manteve isso aqui do jeito que ele deixou. A mãe conseguiu trabalhar aqui no estabelecimento até 2016. E depois, de 2016 até 2026, que já são 10 anos, ficou aqui com todas as coisas dentro que ainda haviam restado de quando eles trabalhavam. Muitas coisas foram doadas para a escola, para o teatro, e mantivemos alguns exemplares das coisas que tinham para ficar, então, como uma casa de memória. O comércio era o ponto de encontro da comunidade e onde todo mundo se socorria para ter alguma coisa em casa e nos afazeres. Na época não se comprava roupa, mas o tecido em metro para costurar. Era aqui que muitos colonos faziam um escambo da produção, trocando grãos por ferramentas, utensílios para casa, pente, fumo, navalha, brilhantina, tudo cuidado pelo seu Hugo e pela dona Terezinha. Ele trabalhava na loja e eu trabalhava na roça. Tinha terra, né? Plantava e colhia e cuidava da família, né? Hugo Nese foi uma daquelas lideranças que já fez um pouco de tudo na Seção Jacaré, além de conciliar a venda com a lavoura e a família. Católico devoto, era quem entregava os calendários antonianos, uma tradição que a família faz questão de manter até hoje. Ele faleceu em 1995. Depois, o comércio continuou aberto, tocado pela viúva. E é por esse legado que o espaço passa a ser agora uma casa de memória com apoio do Departamento de Cultura, aberta para a visitação de todo mundo. É uma forma de manter viva a presença de quem teimou em construir uma história diferente para a sua família. E ele não queria, assim, que os filhos dele fossem trabalhar na roça. Ele disse, eu quero que os meus filhos estudem. Então, para dar estudo, ele vendeu a terra que ele tinha. E nós tínhamos ganhado um carro, ele ganhou um carro uma vez. E nós vendemos o carro e a terra, 10 alqueires de terra, e compramos aqui. E fiquemos devendo para pagar em 10 anos, mas no ano deu uma safra boa, nós pagamos tudo a dívida. Então ele deu estudo para os filhos que ele queria dar. Que legal, e veja só, né? O seu Hugo não queria que os filhos fossem trabalhar na roça, investiu no comércio, todo mundo ajudou aqui, depois viraram advogado, professor, contador, e agora os filhos também ajudam a manter, a preservar essa história, né? Que fez parte da educação deles. Ele não queria, assim, que eles fossem trabalhar na roça, ele queria dar estudo para os filhos, que ele disse que mais que ele queria na vida dele era ter ganhado o estudo do pai. Mas como ele não tinha estudo, ele sofreu muito, né? Porque para tocar um comércio, tu tem que ter um pouco de estudo. Tem, né? Mas aquele tempo era pouco, né? Assim. Que local incrível, não é, gente? Inclusive ajuda a contar muito a história de Francisco Beltrão. Obrigada por essa descoberta, Leandro. E o programa Bom Dia Rural fica por aqui hoje. Muito obrigada pela sua companhia. Nos acompanhem nas redes sociais e também no nosso site. A gente se vê no próximo sábado, 9 horas da manhã. Até lá!